Queridos irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Enquanto os nossos amigos estão entrando, estão acompanhando o nosso culto online, eu quero aqui deixar a Deus a minha gratidão e o meu louvor e dizer que Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Já está entrando pessoas nessa live, estamos aí com um número expressivo. Eu quero perguntar para os irmãos se o nosso áudio está bom, se os irmãos estão conseguindo me ouvir com excelência, né? Se o áudio não está saindo nenhum ruído, deixa aí o ok, por gentileza, para que possamos fazer uma live com estrutura, como sempre estamos fazendo, né? Glórias a Deus, louvo a Deus pela vida do meu pastor Renan, pela sua esposa, a pastora Thaís, e toda a sua família. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, missionária Giovana, os meus filhos que estão nos acompanhando em casa. Glórias a Deus, aos irmãos que nos assistem. Acredito que a irmã Euridice já está aí nos assistindo. Irmã Euridice, Deus abençoe. Glórias a Deus. Irmã Rosa, Deus abençoe a sua casa. A irmã Helenildes, isso, Eleni, Deus abençoe, né? Um grande abraço aqui do seu amigo e irmão evangelista Natan, e um abraço de toda a Igreja Cristo Marca da Promessa e dos nossos pastores a vocês, né? Os irmãos, por gentileza, abra sua Bíblia, livro de Mateus, capítulo 8, versículo 23. Nós iremos orar e iniciar, mas enquanto nós vamos se preparando, já deixa sua Bíblia aberta, livro de Mateus, capítulo 8, versículo 23. Glórias a Deus. Mateus, capítulo 8, versículo 23, né? Esse texto, hoje nós estamos com uma proposta de cura e libertação. Seria aqui na nossa igreja. Hoje é um culto no nosso cotidiano, sexta-feira da libertação. Mas como estamos fazendo esse culto de forma online, nós se mantemos nesse propósito. Então, ao mais tardar, nós estaremos orando pelas famílias, as vidas, e orando para que Deus venha trabalhar com cura e milagre. Amém? Glórias a Deus. Se possível, feche os seus olhos nessa noite. Coloque a mão no seu coração. Aleluia, glória a Deus. Oremos ao Senhor. Pai, nós te agradecemos pela sua benignidade, pela sua bondade, pela sua misericórdia. E sabemos que tu és bom. Aleluia. E nenhum dos seus planos podem ser impedidos. Eu sinto a tua graça espiritual nos envolvendo no dia de hoje. Essas pessoas que nos assistem, Pai, que elas venham a ser alvos de milagre, alvos de cura, e toda potestade, hoste, principado, caia por terra, pelo poder do nome de Jesus. Todos os planos do inimigo sejam negativados pelo poder da palavra. Eu creio, Senhor, que no teu nome há poder. Tudo o Senhor pode fazer. Nos dê um culto, Senhor, aleluia, de milagres e maravilhas. Mostra, Senhor, a tua presença. Pai, que o Senhor cresça, nós venhamos diminuir, porque de ti, por ti e para ti são todas as coisas. Glórias a Deus. Mateus, capítulo 8, versículo de número 23. Diz assim, se possível, pegue papel e caneta, que nós iremos mostrar aqui alguns princípios, algumas verdades nesse texto, nas entrelinhas, né? Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto,
Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, pereceremos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e fez grande bonança. E maravilhando-se os homens, dizendo: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Glórias a Deus. É bem verdade que esse texto é um dos textos mais esboçados, pregados, cantados da Bíblia. Haja vista que as pessoas, quando se deparam com esse texto, costumam ler de uma forma natural, por ter conhecimento talvez em seus viés teológicos, ou uma tônica de conhecimento ao absorver uma mensagem e já ter ouvido ou escutado uma mensagem como essa. Ainda, eu vou usar um pejorativo comum, ainda que essa mensagem para algumas pessoas sejam rasas, para nós é uma mensagem de uma tão grande profundidade ao entender que quando Deus está no controle, as coisas acontecem. Eu lendo esse texto, eu me emociono por entender que quando as coisas estão no controle de Jesus, tudo vai bem. Bem verdade que Mateus, em suas minúcias, ele é detalhista. Mateus, ele é bem cirúrgico a escrever esse texto. O interessante é que Jesus não promete que nunca enfrentaremos circunstâncias de medo. Antes, ensina-nos que Deus é maior que tudo que possamos enfrentar e está no controle. Ter fé significa confiar que nunca enfrentaremos os perigos sozinhos. Saber que Deus está presente impede que o medo nos paralise. O medo é uma ferramenta para que as pessoas fiquem presas, talvez, em uma zona de conforto, ou talvez o medo, ele vem para que as pessoas se limitem em suas projeções. Talvez alguém tenha medo de investir mais. Algumas pessoas têm medo de serem, talvez, mais radicais em seus sonhos, ou pessoas, elas temem algumas circunstâncias da vida. Mas o interessante é que no versículo 18, o interessante é que a epígrafe diz: Jesus põe à prova os que querem segui-lo. O interessante é que diz assim o versículo 18: vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: mestre, seguir-te-ei para onde fores. Mas Jesus respondeu: as raposas têm os seus covis, e as aves o céu, ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E o outro dos discípulos disse: Senhor, permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou, porém, Jesus: segue-me e deixa os mortos sepultar os mortos. Jesus trata aqui de prioridades. E no versículo 23 se inicia uma das narrativas mais predicadas e esboçadas da história. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiam. E o interessante é que Jesus, ele, ao discipular
os que o seguiam e instruindo dentro da palavra, Jesus nunca prometeu facilidade. Jesus nunca deixou entender que tudo seria fácil, que tudo seria de uma forma pacífica, ou de uma forma mais tranquila, ou com algumas expressões de uma forma suave. Mas Jesus relatou e disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Aleluia. E o interessante é que no versículo 24 ele diz: eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, que de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Aí o versículo termina dizendo: entretanto, vírgula, Jesus dormia. Mas Natan, como pode Jesus dormir em uma situação pavorosa? Evangelista Natan, como é possível Jesus dormir em uma situação aonde se parece que tudo vai se perder, que as coisas estão dando errado, vendavais, situações difíceis? O interessante é que Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. Estava em um período cansado, resolveu dormir. Mas sabe o que eu acho interessante? Eu imagino, uma proposta de imaginação, Pedrão segurando um leme, dirigindo aquele barco e dizendo: pode deixar comigo, eu vou controlar a situação. Vamos fazer o seguinte, essa viagem eu que vou guiar. Mas sabe o que eu acho interessante? É que quando a tempestade vem, eles se apavoram. A primeira lição que o Senhor me mostra a vocês tem coisas, e uma grande porcentagem delas é que Jesus que tem que dirigir o barco. Aleluia. É Jesus que tem que guiar o barco, enquanto tem algum discípulo guiando, dizendo: não, fique tudo tranquilo. Não. Tem coisas que só Jesus faz. O interessante é que essa proposta de reino que chega a nós, eu vejo aqui que tem coisas que não é nas minhas mãos, não é na força do meu intelecto, não é na força do meu braço, não é pelo meu diploma na parede, não é pelos meus conhecimentos teológicos, mas sim quando é uma dependência divina. Aleluia. Eu usei aqui algumas semanas atrás uma alusão dizendo a diferença entre de colocar situações na mão de Deus e situações na mão dos homens. Natan, qual é a diferença? É de uma forma muito simples. Você conhece, você já ouviu muito falar de um grande, aleluia, corredor, o nome dele Ayrton Senna. Dirigia de uma forma excelente, formidável, um dos homens mais rápidos da história. Colocava um volante na mão dele, não tinha para ninguém. Grande vencedor, representa até hoje, mesmo em memória, mesmo em estar falecido, né? Guardado na memória de muitas pessoas, ainda tem o seu nome na parede, conhecido. Mas sabe o que eu acho interessante? Se você coloca um volante na mão dele, colocasse um volante na mão dele, ele teria uma excelência naquilo que estava fazendo. Agora coloque na minha mão, não tem como. Talvez eu não dirija com tanta intrepidez, com tanta excelência. Eu usei um exemplo também muito simples, um dos aí conhecidos como rei do pop, Michael Jackson. Quando ele morreu, foi vendida a sua luva branca que ele usava em seus shows por milhões. Uma luva branca na minha mão, como um humano comum, vamos dizer assim, pastor Renan. Talvez é só uma luva branca, se for vender aí, eu não consiga, porque tem uma valorização na mão de quem sabe, na mão de quem é, e na mão de quem não sabe, e na mão de quem não é. Natan, o que você está querendo dizer isso? Coloque situações da sua vida na mão de quem não sabe resolver, e coloque a situação na sua vida na mão de Deus, para você ver o que acontece. Por isso, isso aqui é muito profético.
Isaías capítulo 43, versículo 13 diz: ainda que houvesse dia, eu sou, e não há nada que possa escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem me impedirá? Meu irmão, tem situações, tempestades da sua vida, que você vai olhar para o lado, vai olhar para o outro. Eu quero trazer isso aqui como uma tônica profética. Se possível, levante amanhã a voz da tua casa. Eu quero profetizar que situações que parecem impossíveis, não são impossíveis para Deus. Coloque nas mãos de Deus, e Ele vai solucionar, aleluia, o seu problema. O interessante que no versículo 25 diz assim: mas os discípulos vieram acordá-lo clamando: Senhor, salva, porque iremos perecer. Isso é muito forte. Aí entra aqui, mas Natan, esse versículo vai colocar em contradição tudo que você disse, não? Porque quando ele acorda Jesus, mostra a dependência. Mas Jesus, ele queria uma dependência com fé. O que é uma dependência com fé? Jesus, está impossível para mim, mas eu creio que você pode solucionar o problema. Mas eles acordam com nenhum status de fé. Eles acordam pedindo socorro, perdidos em tal situação, e diz: Senhor, salva-nos, porque pereceremos. Aí Jesus diz: ei, por que sois tímidos, homens de pequena fé? Talvez alguém está olhando, mas Natan, a Bíblia entra em contradição, porque a Bíblia diz que tem que ter uma fé segundo um grão de mostarda. Não. Essa pequena fé é uma fé descompromissada, sem compromisso, sem responsabilidade. E levantando-se, aí Jesus olha e diz assim: vocês têm pequena fé demais. Ele levanta e diz assim: quer ver, eu sei solucionar um problema, é simples. Mar, acalma-te. Vento, se cale. Aí o interessante é que fez uma grande bonança. Aí veio a pergunta: eles andavam com Jesus, comiam com Jesus, e diz assim: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Era Jesus. Talvez alguém olhou a sua situação e diz assim: não tem jeito mais não. Mas quando Deus fizer um milagre na tua vida, vão perguntar: ei, como é que aconteceu? Só tem uma explicação: Jesus de Nazaré, aleluia, o Deus das causas impossíveis. Usaria até a expressão do pastor Renan: o filho da irmã Maria, aquele que morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia. Ele é o mesmo que acalmou o vento, acalmou o mar, e disse: filho meu, eu não vos deixei sozinho, eu vos ajudarei até o fim dos seus dias. Olha, mas olhe para cá, nada é sem propósito. Grava isso aqui. Nenhuma tempestade na sua vida é sem propósito. Hoje ele está, Natan, me explica isso aí. Nenhuma situação de nossa vida é sem propósito. Por isso Paulo diz assim: em tudo dai graças. Você sabe o que é passar por provação e dar graças a Deus? É porque tempestades e desertos têm propósito. Natan, qual é o propósito? O versículo 20, do versículo 23 a 27 era a tempestade, era o problema, era a provação. Aí o 28: tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre sepulcros, e a
tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: quem temos nós contigo, ó Filho de Deus? Viestes aqui atormentar antes do tempo? Ora, andava pastando não de longe uma grande manada de porcos. Então os endemoniados lhe rogavam: se nos expeles, manda para a manada de porcos, pois ide, ordenou Jesus. E eles saindo passaram para os porcos, e eis que toda a manada precipitou despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Mas por que Natã, evangelista Natã? Os demônios suplicaram para entrar em uma manada de porcos. A razão não é clara. Alguns entendem que os demônios, por serem espirituais, precisavam de algum tipo de corpo físico para habitar. Mas quando esses demônios levaram os porcos enlouquecidos à morte, ficaram sem o corpo material. Embora talvez não se encontre uma resposta satisfatória, o objetivo aqui, o principal, é mostrar o poder de Jesus mediante a uma potestade demoníaca. Natã, então qual era o propósito? Jesus estava ensinando aos discípulos: vocês passam por tempestade aqui, mas lá na frente pessoas serão libertas, pessoas serão curadas, pessoas serão transformadas. Natã, aleluia. Dentro de cada provação existe um presente chamado propósito, e esse é o propósito de Deus. Talvez essa provação que você está passando não é para você ser um lembrete, porque lembrete passa, mas para ser uma referência de milagre, uma referência de resposta, uma referência de cura. Se prepare para contar o seu milagre. Natã, o que é isso? Deus está dizendo para alguém que está acompanhando esse culto online: essa tempestade tem um propósito, e esse propósito é pessoas serem libertas, pessoas serem curadas e pessoas serem transformadas. Mas mediante a tudo, Deus estava acalmando o coração dos discípulos, dizendo: ei, homens de pequena fé, calma, eu estou no barco. E esse é o princípio do Evangelho: é entender que somos dependentes de Deus, e é entender que tudo há um propósito. Quando entendemos que há uma dependência e essa aprovação existe um propósito, nós entendemos o Evangelho. Romanos capítulo 8, versículo 18: porque eu tenho por certo que as provações desse tempo presente não hão de ser comparados com a glória que será revelada. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, eu só vim abrir caminho. Eu vos batizei com água, mas vem após mim que vos batizará com fogo. Guardem isso. Primeiro, dependência. Segundo, toda aprovação tem um propósito. Recebam agora o meu e o seu pastor. No final teremos um momento de louvor e adoração, mas recebam o meu e o seu pastor Renan com palmas para Jesus. Um recado importante: compartilhe essa live para que mais pessoas sejam alcançadas. Meus irmãos, não deixe de compartilhar, porque assim mais vidas serão alcançadas. Meu pastor Renan, Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe a vida dos amados irmãos. Eu vou perguntar mais uma vez, como que está aí o áudio, como que está o fundo, né? Palavra poderosa essa que o evangelista Natã acabara de ler. Eu creio que Deus, Ele vai falar comigo, vai falar contigo, e em nome do Senhor Jesus, através da palavra do Senhor, Deus vai falar com a igreja.
vai compartilhando esta live, para que pessoas possam ser tocadas, para que almas possam ser tocadas, em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. O texto desta noite está baseado, a qual o evangelista Natan acabara de ler, está baseado no evangelho que escreveu Mateus, capítulo de número, aleluia, 8, versículo de número 23. E diz assim o texto: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E entrando ele no barco, aleluia, seus discípulos o seguiram. Eu já quero liberar uma palavra profética para a tua vida, porque estamos num culto de libertação nesta noite. E entrando Jesus no barco, os seus discípulos o seguiram. Isso transmite confiança para mim e para a tua vida. Quando Jesus está no barco, nós devemos o seguir. Aonde Jesus estiver, nós também, aleluia, devemos estar. Aleluia. Porque é como diz um corinho: aonde Jesus está, evangelista Natan, alguma coisa acontece. Curve as vossas cabeças nessa noite. Soberano Deus e eterno Pai, fala conosco, Senhor Jesus, aleluia, através da tua palavra nesta noite. Visita as casas, meu Pai, visita as famílias, que venha haver cura, que venha haver libertação, venha haver salvação de almas nesta noite, Senhor. Nós cremos no teu sobrenatural, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Aqui vai falar de uma história bem conhecida, a qual Jesus entra no barco dos seus discípulos, os seus discípulos o seguem, aleluia, e começam a navegar. O prefácio já diz que Jesus, ele apazigua, aleluia, a tempestade. Uma coisa a qual eu admiro, evangelista Natan, aleluia, é que eu admiro aos cristãos que estão nos assistindo. Eu admiro você, aleluia, que me assiste. Sabe por quê, evangelista Natan? Porque mesmo cansado, mesmo, aleluia, triste, abatido diante a pandemia, diante, aleluia, as circunstâncias, a tempestade que vem afrontando, eu admiro você, sabe por quê? Porque mesmo cansado, não saiu da posição, mesmo abatido, não saiu da posição, aleluia. Você que me assiste agora, tinha tudo para sair, tinha tudo para desistir, evangelista Natan, tinha tudo, aleluia, para entregar, aleluia, a direção do barco para outra pessoa, tinha tudo para desistir, porque os ventos eram fortes, a tempestade, aleluia, eram fortes, e mesmo assim, aleluia, mesmo cansado, você não saiu da posição, aleluia. Você tinha tudo para sair da guerra, oh aleluia, mas continuou na posição. Você tinha tudo para desistir, mas continuou na posição. Por mais que você esteja cansado, esteja triste, arrebentado, teu ano de 2020, aleluia, começou debaixo de uma guerra, começou, aleluia, como muitos falam, com o pé esquerdo. Não foi um ano bom, aleluia. Você já não aguenta mais tanta luta, tanta dor, está com a mão cansada, está debilitado, debilitada, mas se encontra na posição. Eu admiro você, porque por mais que a tempestade seja grande, você se encontra na posição, oh glória. Por mais que os ventos sejam fortes, você se encontra na posição. Alguém pode estar dizendo, evangelista Natan, meu Deus, eu não aguentaria o que ela está passando, eu não aguentaria o que ele está passando, aleluia. Eu não sei como que ela, aleluia,
está de pé ainda, não sei como que ele está de pé. Olha o problema, olha a tempestade que ela está vivenciando. Aleluia. Mas ela se encontra de pé. Alguém deve estar te perguntando: mas o que eu quero te dizer nesta noite, aleluia, quem sustenta a tua vida não é o governador de São Paulo, não. Mas quem sustenta a tua vida é Jesus, o Nazareno, o homem da mão furada. Oh glória! Eu admiro você, aleluia, que diante esta pandemia se encontra na posição. Eu admiro você que diante os teus problemas se encontra na posição. Porque eu já conheci alguns, aleluia, que já não se encontra mais na posição. Porque o vento foi forte e tirou ele. A tempestade foi forte e tirou ela. Os problemas foram maiores, evangelista Natan, e ela não aguentou. Mas eu admiro você, que diante do teu problema, você se encontra firme na posição. E a pergunta que Jesus faz na minha vida e na tua vida é: o que fazer na hora da tempestade? O que nós devemos fazer na hora que o problema vem, que o vento está forte, que a tempestade está à deriva, que o nosso barco está à deriva? Porque olhar para a tempestade não é a solução, igreja. Reclamar da tempestade não é a solução. Aleluia. Porque se eu somente olhar para a tempestade, se eu somente olhar para o meu problema, nada muda. Nada eu vou conseguir fazer. Olhar para a tempestade, aleluia, não é a solução do teu problema. Olhar para o teu problema não é a solução. Reclamar da tempestade, aleluia, não é a solução. Não murmure diante da tempestade. Não, aleluia, reclame dos teus problemas, porque se Deus permitiu, traz problemas na minha e na tua vida, é porque Ele sabe, aleluia, que nós vamos aguentar e continuar na posição. Aleluias. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Não devemos olhar, não devemos reclamar, porque nada disso adianta. Talvez aquela tempestade estava forte, as ondas, evangelista Natan, estavam grandes. Usar os remos naquele momento, naquela circunstância, também não seria a solução, por causa das ondas grandes. Se o barco fosse amotorizado, mesmo sendo amotorizado, tem o risco de quê? De naufragar. Tem o risco de afundar. Usar os remos naquela circunstância, naquela tempestade, não seria a solução para os discípulos. Usar os remos diante da situação que você se encontra não seria a solução para a tua vida. Aleluia. E qual seria a solução, pastor Renan? Na solução de problema, na solução de tempestade, na solução de um vento impetuoso, aleluia, pedir socorro é a solução. Aleluia. A Bíblia diz que Ele é o nosso socorro bem presente no momento da angústia. Quando eu e você nós clamamos a Ele, aleluia, a resposta vem. E foi isso que os discípulos fizeram. Eles viram que reclamar não mudaria as circunstâncias em que eles se encontravam. Eles viram que eles iriam morrer, eles iriam padecer, mas Jesus estava no barco. Nós iniciamos o texto dizendo: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Pedir socorro é a solução. Pedir socorro é a solução. E a pergunta que Jesus faz
na minha e na tua vida é: a quem devemos pedir esse socorro? A quem devemos pedir esse socorro, evangelista Natan? No momento do problema, naquela ansiedade, naquele estresse, naquele momento de ódio, de raiva, de rancor, aleluia, de preocupação, aleluia. A quem pedir o socorro? A quem devemos pedir o socorro? Os discípulos estavam ali e viram que olhar para a tempestade não era a solução, reclamar da tempestade não era a solução, usar os remos diante da tempestade não era a solução, mas eles se ligaram que pedir socorro, aleluia, era a solução do momento. Mas a quem devemos pedir tal socorro? Nós não devemos pedir socorro aos discípulos, não. Nós não devemos, aleluia, pedir socorro àqueles que estavam diante da praia, também não, porque nada adiantaria até eles chegarem no barco. O barco, aleluia, afundaria. A tempestade poderia, com um vento impetuoso, derrubar o barco dos discípulos, aleluia. Eles não poderiam pedir socorro aos barcos que estavam ao redor, distantes. Mas há um homem, mas há um homem, aleluia, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, que estava dentro do barco, evangelista. Mas há um homem que estava dentro do barco, aleluias, oh glórias. Havia ali um homem. E quem é este homem? Ou que homem é esse? Jesus, o filho da irmã Maria, Jesus Cristo, o Nazareno, aleluia. E como que Jesus socorrera aos discípulos diante da tempestade? Como que Jesus pode te socorrer diante do teu problema, diante as circunstâncias a qual você se encontra? Porque é de admirar você diante do teu problema permanecer firme, permanecer diante, aleluia, as circunstâncias firme, na posição de servo, na posição de serva. Mas como Jesus socorrera aos discípulos? Primeiro, ele estava dentro do barco. Jesus estava dentro do barco. A primeira coisa que eu aprendo é que quando Jesus não está dentro do meu barco, a possibilidade dele naufragar, a possibilidade dele afundar é maior. Mas quando Jesus está dentro do meu barco, eu navego mais tranquilo. Eu consigo navegar com tranquilidade. Não importa o vento impetuoso, não importa o tamanho da tempestade, mas quando Jesus está no meu barco, aleluia, eu tenho uma tranquilidade. Segundo, os discípulos se lembraram dele. Por mais que Jesus estava ali dormindo, aleluia, os discípulos estavam com medo. Talvez é este momento em que você se encontra hoje, com medo. Talvez você se encontra nesta noite com medo, aleluia. E os discípulos se lembraram dele. É noite de você se lembrar que você tem um Jesus. Se ele não está no teu barco, convida ele para entrar no teu barco nesta noite, igreja. Se ele não está no teu barco, convida ele para entrar nesta noite. É momento de você se lembrar de Jesus. É momento de você se lembrar dele. E a Bíblia diz que, se levantando Jesus, ele diz: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, aleluia, repreendeu o mar
e o vento. E entramos agora diante o tema desta pregação. Que homem é esse? Pedro se levanta e começa a perguntar: que homem é este? Oh, aleluia! Louvado e engrandecido seja Deus. Que homem é esse? Aleluia! Que até os ventos e o mar lhe obedecem. Sabe quem é este homem? Oh, aleluia! Este homem é o que desceu do céu. João capítulo de número 3, versículo de número 17 diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Oh, labachore de cantalais. Sabe quem é este homem, igreja? O homem que morreu por nós. 1 Coríntios capítulo de número 15, versículo de número 3 diz: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Aleluia! Oh, que homem é este? Que homem é este? Que homem é este? Oh, labachore de canta lá eu sou. Oh, aleluia! Este homem, aleluia, que está no céu. Atos capítulo de número 1, versículo de número 11, diz assim: varões galileus, porque estáis olhando para o céu, esse Jesus que dentre vós foi recebido, oh glória, aleluia, em cima no céu, há de vir assim, como para o céu o vistes ir. Aleluia! Que homem é esse? Que homem é esse? Que homem é este? Que até os ventos e o mar lhe obedecem. Não há nada, não há lei, não há lei dos homens, não há lei, aleluia, da natureza que possa impedir o agir de Deus. Que homem era este? Que até os ventos e o mar lhe obedecem. Aleluia! Ele é o único homem que nos pode salvar. Atos capítulo de número 4, versículo de número 12 diz assim: e em nenhum outro, aleluia, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo que devamos ser salvos. Aleluia! O que eu quero te dizer nesta noite, igreja, é que não há nome, aleluia, não há homem algum que tem o poder de dominar a lei da natureza, a não ser Jesus. Que homem é este? Aleluia! Ah, pastor, a tempestade está grande. Ah, pastor, não consigo apaziguar o meu problema. Este homem, Jesus, aleluia, ele apazigua as tempestades. Jesus, evangelista Natan, apazigua a tempestade. Para concluir, aleluia, nós já vamos levantar um clamor. Mas para concluir, naquele dia em qual Jesus entrando no barco, seus discípulos o seguem, o mar estava calmo, havia outros barcos no mesmo mar, aleluia, e no mar a qual estava o barco dos discípulos, Jesus ali dormindo, ao redor do barco havia outros barcos.
Mas a pergunta é que diante da tempestade, Jesus estando dentro do barco, aleluia, Jesus estando dentro do barco, os discípulos, aleluia, estando dentro do barco, havia uma tempestade, ventos muito fortes. Mas por que a intensidade dos ventos e da tempestade eram maiores sobre o barco dos discípulos? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Se havia uma tempestade, havia outros barcos ali, o porquê que, aleluia, a intensidade dos ventos, a intensidade da tempestade, aleluia, eram mais fortes no barco dos discípulos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Porque as intensidades dos ventos e a tempestade eram maiores no teu barco. Porque Jesus estava ensinando aos seus discípulos uma experiência. Jesus estava ensinando os seus discípulos uma experiência. Sabe por quê? Sabe por quê que a intensidade dos ventos eram maiores no teu barco? Sabe por que a intensidade da tempestade era maior no teu barco? Aleluia! Porque Jesus estava no barco. Jesus estava no barco. O porquê de tudo isso é porque quando Jesus está no nosso barco, a intensidade da luta é maior, os problemas são maiores, aleluia, as tempestades são maiores, aleluia. Aí talvez eu e você, evangelista Natan, começamos a nos perguntar: mas por que eu que sirvo Jesus, eu que, aleluia, estou na posição, a intensidade do vento é maior, a intensidade da tempestade é maior, aleluia. O porquê que eu que adoro, eu que prego, eu que louvo, eu que busco, eu que oro, o porquê que eu sirvo a Jesus e os problemas são maiores na minha vida. Jesus te diz assim nesta noite: porque Jesus escolheu o teu barco, aleluia. Jesus escolheu o teu barco para ser marcado por uma grande experiência. Oh, aleluias. Jesus escolheu o teu barco para ser marcado por grandes experiências. Jesus te escolheu, Jesus te escolheu. Jesus escolheu o teu barco, o teu barco. Havia tantos outros barcos, mas Jesus escolheu a você. Isso, a você que me assiste. Jesus escolheu a você. Jesus, ele deu preferência a entrar no teu barco. Não pergunte por que as intensidades do vento são maiores. Não pergunte por que as tempestades são maiores na tua vida. Talvez você vê que pessoas da tua família que são ímpias, aleluia, ao seu ver, ao seu olhar, você pensa que elas estão bem, mas você está passando por necessidade. Que elas estão bem, mas você está passando por certos problemas. Que elas estão bem, mas Jesus está no teu barco. Jesus escolheu o teu barco. Que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Diante de tantos os barcos, Deus te escolheu. Oh, aleluias. Bem verdade que os ventos que estão soprando na minha, aleluia, na tua vida, ninguém nunca viu tanto vento e tanta tempestade, tamanho vento. Oh, aleluia. Mas eu quero liberar uma palavra para a tua vida nesta noite. Se prepare. Se prepare. Oh, glória. Porque o milagre que você vai viver
ninguém da tua casa viveu ainda. Se prepare, porque o milagre que você vai viver no teu trabalho ninguém viveu ainda, na tua família ninguém viveu ainda. Está doendo, continua na posição. A tempestade está grande, continua na posição. Os ventos estão fortes, continua na posição. Sabe por quê? Porque Jesus está no barco. Aleluia! Jesus está no barco. Se prepare. Se prepare, igreja. Porque o milagre que você vai viver, ninguém na tua casa viveu ainda. Porque o milagre que você vai viver, aleluia, ninguém viveu ainda. Deus está deixando você passar por ventos impetuosos, tempestades grandiosas, para testar a tua fé, para lhe dar a experiência, para você ter mais experiência com Ele. É momento de você, aleluia, agir com fé. É momento de você agir e procurar a solução em Jesus. Temos que passar pelas tempestades da vida, igreja, para se cumprir o propósito de Deus em nossas vidas. Nós temos que passar pelas tempestades da vida, para que possa se cumprir o propósito de Deus em nossas vidas. Não importa o tamanho da tempestade, não importa o tamanho dos ventos, Jesus está no barco. Que homem é este? Este homem é Jesus. Jesus estava mostrando ali que até a lei da natureza obedece a Ele. Jesus já vinha ali, aleluia, os discípulos já vinham andando com Jesus, já vinha visto que Jesus curou, que Jesus fez tais coisas. E agora nós vamos louvar e adorar a Deus, crendo que Jesus, o Nazareno, crendo que Jesus, Cristo, Ele vai visitar a tua casa. Ele vai visitar, aleluia, em o nome do Senhor Jesus, o teu lar nesta noite. Creia, igreja, Jesus está no teu barco. Jesus está no teu barco. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu agradeço a minha oportunidade. Eu quero devolver os microfones ao evangelista Natan, aleluia, a qual vai dar o término desse trabalho, em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aplauda Jesus nessa noite. Glórias a Deus, que palavra abençoada aos nossos corações. E é muito importante receber essas instruções divinas. Irmãos, coloquem os seus pedidos de oração. Nós iremos fazer um momento de adoração agora. Coloque aí os seus pedidos de oração. Aumente o volume do seu celular e ouça o que Deus irá falar com você. Ele está acalmando corações nessa noite, acalmando tempestades internas na vida de pessoas nessa noite. Receba, coloque aí o seu pedido de oração. Ouça o que Deus está falando ao seu coração nessa noite. Não quero interromper teu silêncio, ó Pai, mas é chorando e eu encontro paz no vento da aflição. Ouça o que Deus está falando com você. Da minha adoração. Escreva aí os seus pedidos de oração. Ele está acalmando corações. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho
Peça para Ele acalmar o teu coração nessa noite. Olha aí. Ó Pai, não deixes minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Declare. É o mesmo que morreu por não te adorar. Senhor, sem tua presença, minha fé vai naufragar. Declare. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. O vento está soprando, Olha aí. mas é te adorar. Entra nesse coração, Espírito de Deus. Declare. Acalma o meu coração. Acalma o meu Só penso nesse mundo, se for em tua presença, acalma o meu coração. Declare. Acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te É adorando adorando. e venço nada. Continue focado no céu. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Só venço esse novo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Deus abençoe nosso cantor Anderson Freire. Glórias a Deus. Meus irmãos, coloque aí os seus pedidos de oração. Coloque aí que nós estaremos orando nesse momento por cura, libertação, portas abertas e principalmente pela sua vida espiritual. Eu creio no poder da palavra. Eu fui muito abençoado pela mensagem predicada pelo pastor Renan. Coloque aí o seu pedido de oração. Já temos pedido aí, pastor? Glórias a Deus. A maioria deixou o seu pedido. A irmã Roseni, a irmã Rosa deixou o seu pedido. A pastora Maria também deixou o seu pedido aí. Isso, irmão. Olha aí, irmã Eurildes acabou de passar. A produção aqui me avisou que ela pediu oração pela irmã Cida, que irá passar por uma cirurgia. Nós estaremos orando. Glórias a Deus. Mais alguém, meu pastor, pediu oração aí? Glórias a Deus. Glórias a Deus. A irmã Roseni, a irmã Eleni pediram oração pela família. A irmã Eurides, além de pedir a irmã Cida pediu também pela família dela. O irmão Francisco disse que só tem a agradecer. Meus irmãos, eu também tenho, e eu quero estar orando por essas famílias. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e orem comigo. Pai, eu quero orar pelas essas famílias que participaram desse culto nessa noite e também pelos aqueles que não participaram. Pai, nesse quadro cirúrgico da irmã Cida, dê livramento. Pai, toque na mão dos médicos, que eles façam o seu trabalho com excelência e dê tudo certo. Eu profetizo, já deu tudo certo em nome de Jesus. A cada irmão, a cada família que está nos assistindo, as famílias dos nossos telespectadores, eu profetizo toda a sorte de bênçãos e que eles vivam uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pai, nós te agradecemos pelo culto dessa noite. Nós te agradecemos pela vida do pastor Renan, que pregou essa palavra a nós e fomos abençoados. Pai, eu creio na autoridade. Eu oro pelo pastor presidente, pastor Rivaldo, pastor Isabel, a nossa matriarca local, a nossa pastora Thaís, a nossa pastora Maria, a nossa pastora Rita, missionária Giovana. Pai,
as missionárias de nossa igreja. Em nome de Jesus eu profetizo, Senhor, bênçãos a todos, recalcadas, sacudidas e transbordantes pelo poder do nome de Jesus. Glórias a Deus. Faça-se com as suas mãos, eu estarei dando a bênção. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja, não somente hoje, mas para todos sempre. Os que podem dizem amém. Glórias a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, glórias a Deus, e juntos tornamos possível. Até amanhã ou domingo nós estaremos colocando aí a programação. Deus abençoe e um grande abraço.